Fala, Fogão! Conforme você bem sabe, Botafogo e Corinthians se enfrentam nesse domingo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um confronto decisivo para o Botafogo, mais um, daqui em diante é só final e a gente não pode pensar em outro resultado que não seja vitória para somar mais 3 pontos na tabela de classificação e com isso conseguir reduzir essa distância para a primeira equipe fora do Z4, que hoje é o Bahia com 28 pontos, os mesmos 28 pontos da equipe do Vasco que está na zona do rebaixamento. Vale lembrar que o Botafogo tem 23 após aquela importantíssima vitória diante da equipe do Coxa lá no Couto Pereira, 2-1 de virada, com um pênalti inexistente sendo marcado para a equipe da casa naquela ocasião. Ainda bem o Sabino isolou e a gente garantiu os 3 pontos fundamentais para iniciar esse processo de recuperação. Se por um lado a torcida botafoguense pode ficar ressabiada em relação ao momento vivido pela equipe, esse momento de grande pressão, onde nenhum outro resultado interessa a não ser a vitória, por outro, a gente pode ficar bastante confiante, porque quando se trata de enfrentar o Corinthians com o mando de campo do Botafogo, desde 2013 o retrospecto é amplamente favorável ao Glorioso. Agora, pelo lado da torcida corintiana, eles também podem se sentir confiantes. Afinal de contas, depois que o Wagner Mancini assumiu a equipe, o retrospecto jogando de visitante melhorou drasticamente. E o Corinthians nos últimos 5 jogos não perdeu nenhum fora de casa. Tudo isso eu vou comentar pra vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês nesse vídeo é justamente esse retrospecto amplamente favorável ao Botafogo nos últimos confrontos com o mando de campo do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Vale destacar que desde 2013 foram 6 confrontos, com 6 vitórias do Botafogo e apenas 1 gol marcado pelo Corinthians. Ou seja, o Botafogo realmente consegue se impor com o mando de campo diante da equipe do Corinthians. Vale destacar também que nos últimos 3 confrontos, esses jogos aconteceram no Newton Santos. Mas em 2013, 2014 e 2016, o Botafogo mandou suas partidas em outros estádios. Em 2013 no Maracanã, em 2014 na Arena Amazônia e em 2016 no Luso Brasileiro. Em relação a placares, a gente tem os seguintes: 1-0 em 2013, 1-0 em 2014, 2-0 em 2016, 2-1 em 2017, 1-0 em 2018, 1-0 em 2019. Apenas 1 gol sofrido nessa sequência de 6 vitórias seguidas com o mando de campo do Botafogo. Ou seja, que a gente continue nessa pegada e que no Newton Santos, nesse domingo, a equipe do Botafogo consiga mais uma vez se impor para somar mais 3 pontos na tabela de classificação. Não preciso nem dizer aqui o quão importante é vencer nessa 27ª rodada. A gente está a 5 pontos atrás da primeira equipe fora do Z4. É fundamental uma vitória para diminuir ainda mais essa distância. Lembrando que na sequência dessa partida contra o Corinthians, a gente enfrenta o Atlético Paranaense, que é uma equipe que também está brigando para se afastar do Z4, inclusive sendo comandada na atualidade pelo Paulo Autuori. Então é um confronto muito importante. Temos aí 2 jogos seguidos em casa para afastar um pouco esse retrospecto recente de ser o pior mandante do Campeonato Brasileiro. Precisamos realmente passar por cima de tudo que já aconteceu para somar mais 3 pontos e conseguir essa importante vitória. Pelo lado do Corinthians, eles também têm motivos para ficar confiantes. Tudo bem que contra o Botafogo o Corinthians costuma ir mal, porém, nas últimas 5 partidas como visitante, sob o comando do Wagner Mancini, a equipe do Corinthians não perdeu. Foram 3 vitórias e 2 empates, 11 pontos dos 15 disputados. Então é uma equipe que vai realmente dar um trabalho para o Botafogo. A gente tem que entrar muito concentrado, muito atento em cada aspecto do jogo para não vacilar lá na defesa e caprichar nas jogadas construídas lá no ataque. Vencer a equipe do Corinthians significa dar sequência a esse processo de recuperação que a gente iniciou contra o time do Curitiba. Uma vitória fundamental de virada no Couto Pereira, passando por várias adversidades ali durante os 90 minutos. E se a gente consegue emplacar 2 vitórias na sequência, isso vai elevar o ânimo da equipe de tal maneira que a gente pode sim começar a entrar nessa briga de novo para fugir da zona do rebaixamento. O Botafogo que atingiu o fundo do poço recentemente, quando ficou na lanterna do Campeonato Brasileiro, realmente ali a gente chegou no limite do negativo e agora tem que ser dali para cima. Vencemos a equipe do Curitiba, ganhamos 2 posições, vencendo nessa rodada a gente não muda de posição, é verdade, mas a gente vai conseguir diminuir essa distância para os times fora da zona do rebaixamento. A gente tem que se preocupar única e exclusivamente em resolver a nossa vida, conseguir as nossas vitórias, conseguir somar 3 pontos atrás de 3 pontos,
Porque dessa forma, naturalmente, o Botafogo vai sair do Z4. E para encarar a equipe do Corinthians, ao que tudo indica, a gente vai ter algumas novidades aí na equipe. Por exemplo, o Vitor Luiz voltando ao time, mas não na lateral, mais aberto pela ponta, um pouco mais adiantado. O Foster fazendo a lateral esquerda, mais recuado, já que foi bem, inclusive, contra a equipe do Curitiba, e o Vitor Luiz podendo jogar mais adiantado. É um caso um pouco curioso, né, diga-se de passagem, porque o Vitor Luiz não tem acertado cruzamentos. Essa é a grande realidade. E o Foster, quando apoiou diante da equipe do Curitiba, ele apoiou bem. Ele foi bem ali do lado da grande área, acertou uns cruzamentos bem perigosos, por baixo, pelo alto. Enfim, vamos ver se essa dupla funciona. Nesse momento, a gente tem que deixar guardadas as nossas críticas de falar que nada vai dar certo, de que o time está mal escalado. Temos que confiar no trabalho que está sendo realizado. Temos que apoiar o trabalho que está sendo realizado. Não adianta a gente ficar jogando contra agora. O ambiente negativo que cerca o Botafogo já é muito grande. Então nós, como torcedores, temos que chegar e apoiar, mandar mensagens de apoio, acreditar no trabalho que está sendo desenvolvido, dar o voto de confiança para que o Barroca, comandando esse grupo de jogadores, possa implementar suas ideias de jogo e o grupo de jogadores, comprando as ideias do Barroca, todo mundo fechado e focado no único objetivo, que a gente consiga sair da difícil situação que a gente se encontra nesse momento. Então vamos apoiar, vamos deixar as críticas de lado, nem sempre a escalação definida pelo Barroca vai agradar, isso aqui é um fato, cada um tem uma visão diferente do futebol, o Barroca está no dia a dia do clube, treinando os jogadores, e ele vai buscar implementar o melhor para o time. Em algumas vezes eu já falei aqui no canal que o Barroca não teria sido a minha escolha, mas a partir do momento que ele está comandando o time do Botafogo nessa luta para fugir do rebaixamento, eu vou apoiar o profissional. Eu não vou deixar a minha opinião, que era contrária à contratação do Barroca nesse momento, ficar à frente do meu apoio ao Botafogo. E a gente tem que apoiar o time. Agora é momento de união, de apoiar, é reta final de Campeonato Brasileiro e cada jogo é uma decisão. Jogo a jogo, pensando assim, vencendo cada partida, buscando fazer o melhor em cada partida, a gente vai conseguir sair do Z4. Mas temos que permanecer todos unidos. Temos um retrospecto amplamente favorável contra o time do Corinthians. Desde 2013 são 6 vitórias, que a gente possa se agarrar nesses números. É lógico que estatística não entra em campo, mas é sempre interessante você saber que contra o seu próximo adversário, você tem um retrospecto amplamente favorável. Isso dá uma injeção de ânimo a mais, pode gerar aquele grau de confiança a mais, fazendo o time do Botafogo buscar esses 3 pontos com mais empenho, com mais dedicação e lutando até o final, que é o mais importante. Mas e você, Fogão, o que você pensa desse confronto entre Botafogo e Corinthians? Esse retrospecto amplamente favorável ao Botafogo, com o mando de campo pelo Campeonato Brasileiro, enquanto do outro lado a gente tem o Corinthians a 5 jogos sem perder como visitante. Promete ser um confronto bem duro, bem difícil, e o Botafogo tem que estar preparado para superar mais um adversário. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.